Colisão da lancha. Convicção sólida de que se tratam de traficantes. No Guadiana, uma lancha despertou o interesse da GNR. Durante uma tentativa de abordagem, as embarcações colidiram, resultando na morte de um militar. As autoridades suspeitam que são traficantes que agora se encontram em fuga. Incidente no Guadiana. A GNR acredita firmemente que as afirmações dos envolvidos nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador Cartazes do Chega. Um crime poderá estar em causa. Vitalino Canas afirma que a candidatura de André Ventura à presidência promove uma perspectiva desfavorável em relação às comunidades. O constitucionalista sugere a providência cautelar como uma possível resposta. Nacionalidade em debate. É um retrocesso assustador e fascista. Inês de Medeiros opina que o documento infringe a Constituição e expressa a sua preocupação com o retrocesso democrático. Ter dois tipos de nacionalidade parece algo monstruoso. E quanto às eleições presidenciais? Um candidato que conseguisse unir a esquerda. Governo fará tudo para capturar alegados narcotraficantes em fuga no Guadiana, afirma ministra da Administração Interna. Maria Lúcia Amaral expressou o seu pesar pela morte do militar da Unidade de Controlo Costeiro da GNR. Lamento do Presidente da República pela morte de um militar da GNR e acompanhamento da situação dos 3 feridos. Marcelo Rebelo de Sousa expressou pessoalmente à família do militar da GNR falecido esta terça-feira as mais sentidas condolências. António José Seguro expressa pesar pela morte de um militar da GNR e solicita maior respeito e reconhecimento para as forças de segurança. Um militar faleceu e 3 ficaram feridos durante uma operação de fiscalização no Rio Guadiana. Furacão Melissa ainda não atingiu a Jamaica, mas já causou 3 óbitos. As localidades propensas a cheias foram instruídas a evacuar, no entanto, muitas pessoas optaram por permanecer nas suas residências. Estima-se que este seja o furacão mais intenso já registado na ilha. IPMA. O país é afetado por mau tempo. Faro pode enfrentar cheias. A meteoróloga Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, faz um aviso sobre a ocorrência de chuva, aguaceiros e trovoadas para o dia de hoje. A situação agravará amanhã no Algarve e Alentejo. Livre declara oposição ao Orçamento do Estado de 2026. O debate sobre o Orçamento do Estado reinicia às 10 horas desta terça-feira. Orçamento do Estado é rejeitado na generalidade pelo LIVRE. Na noite de segunda-feira, a Assembleia do LIVRE, o órgão supremo entre congressos, decidiu, por unanimidade, votar contra. Salazar seria amigo de Ventura. André Ventura aspira a estar no centro das luzes, mesmo que isso signifique transgredir todos os limites e reivindicar o regresso de Salazar. Contudo, qual seria a função do chefe do Chega num regime autoritário? Vagos. Jovem que supostamente assassinou a mãe vereadora estaria a planear escapar de casa com a moto do progenitor. Essa informação foi divulgada pelo filho de Susana Gravato durante o seu primeiro interrogatório judicial, onde o jovem afirmou que tinha a intenção de roubar a moto do pai para fugir com um amigo. Vagos. Jovem que supostamente assassinou a mãe vereadora estaria a pensar em escapar de casa com a moto do pai. Essa informação foi divulgada pelo filho de Susana Gravato durante o primeiro interrogatório judicial, onde o jovem afirmou que planeava roubar a moto do pai e evadir-se com um amigo. Destaque feminino nos dias do cinema português em Berlim. O filme Banzo, que compete para os Oscars, será apresentado. Foxconn planeia investir perto de 1,2 milhões em centros de IA. O grupo Foxconn, conhecido como o principal fabricante global de dispositivos eletrónicos sob contrato. Rosalía regressou em grande, escute, Pergain, com Björk e Yves Tumor. Uma homenagem à discoteca mais icónica de Berlim, uma tábua de engomar e uma orquestra, Rosalía regressa de forma épica, e como Branca de Neve. Mais de 10 anos de prisão para Diogo Xiao
e Bruno, espanhol, por assassinato de homem em frente à discoteca em Famalicão. Segundo a acusação, o jovem, jogador do Vilanovense, foi ferido com múltiplos golpes de faca, sendo um deles na zona do pescoço. Detenção preventiva para indivíduos suspeitos de assalto à mão armada em Mafra. A investigação prossegue pela Polícia Judiciária. Cartaz completo do Primavera Sound Porto é revelado: Gorillaz, DXX, Massive Attack e outros artistas. Os artistas que subirão ao palco na edição de 2026 do Primavera Sound Porto já foram anunciados, com o festival a ocorrer no Parque da Cidade de 11 a 14 de junho. Descubra o cartaz completo. Furacão Melissa, primeiro-ministro da Jamaica recorre a orações enquanto o país se prepara para a tempestade do século. Pelo menos 4 mortes já foram atribuídas a chuvas intensas em nações vizinhas. O primeiro-ministro da Jamaica prevê que o furacão arranque telhados e cause danos a pontes e aeroportos. Cabo Verde acolhe Conferência das Línguas Portuguesa e Espanhola. A organização antecipa que os diálogos contribuam para o estabelecimento de diretrizes comuns que reforcem a soberania e a visibilidade de ambas as línguas no século XXI. Blogger refuta ter elogiado Sócrates por 79 mil euros e afirma que o pagamento foi por consultoria a Carlos Santos Silva. António Costa Peixoto, economista, assegurou que os valores recebidos entre 2012 e 2014 diziam respeito à assistência em questões fiscais e na área de verificação internacional. Discussão da proposta de Orçamento do Estado 2026 prossegue na AR. Após um extenso primeiro dia de debate, a análise da proposta de Orçamento do Estado para 2026 continua esta terça-feira. A aprovação do documento é assegurada pela abstenção do PS. Investigação mostra que exame sanguíneo pode identificar Parkinson antes da aparição dos primeiros sinais. A pesquisa encontrou 22 genes modificados em doentes com Parkinson que acabaram de ser diagnosticados, proporcionando uma abordagem pouco invasiva para o diagnóstico antecipado e acompanhamento da condição. Benfica. Uma desilusão, uma cestinha e um ataque de riso. Ao votar no Benfica, ninguém permanece apático, seja quem repousa serenamente à espera dos resultados, quem nutre a esperança de uma segunda volta que nunca ocorreu, ou quem não consegue conter os ataques de riso. Estudo revela que a análise sanguínea pode detectar Parkinson anos antes do aparecimento dos sintomas. Cientistas encontram um marcador no sangue que possibilita um diagnóstico antecipado da doença de Parkinson. OE 2026. Livre vai opor-se à proposta na Generalidade. Isabel Mendes Lopes enfatizou que não é novidade para ninguém que a perspectiva do Livre e a do governo em relação ao país são completamente divergentes. Festival Olhares do Mediterrâneo no Museu do Aljube. Cinema. Nesta edição, um dos espaços escolhidos é o Museu do Aljube. A declaração dos 3 Salazares é apenas mais uma cilada. E teve sucesso. A Associação Sindical dos Juízes, que fez críticas ao Ministério Público, José Luís Carneiro, que não consegue comunicar, e André Ventura, que recorreu a uma artimanha, representam o bom, o mau e o vilão. Trump afirma em Tóquio que os Estados Unidos da América são parceiros do Japão, no mais elevado patamar. Sempre nutri profundo carinho e consideração pelo Japão, disse o presidente dos Estados Unidos. Carneiro solicita desculpas a Leitão Amaro por reengenharia demográfica e política. Durante uma sessão sobre o OE 2026 na FAUL, Carneiro considerou as declarações do ministro como totalmente inaceitáveis. Eleição presidencial. Membros do LIVRE votam nos candidatos 4º e 5º. Os resultados desta votação interna, que serão anunciados na sexta-feira, não têm carácter vinculativo, ou seja, o partido não é obrigado a respeitá-los. Shakespeare e a aprendizagem sobre liderança. Nuno Saramago, que desempenha um papel de liderança na CSN Brasil, foi convidado para um diálogo com Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ, não apenas por sua posição, mas também por ser o autor da obra, Liderança em Cena.
LIVRE possibilita que se vote em outros candidatos sem incluí-los no boletim. As primárias do LIVRE estão agendadas para esta quarta-feira e quinta-feira, permitindo que votem aqueles que apoiam nas presidenciais. Por que razão o Grindr colapsa durante as convenções republicanas? Reitero que a forma de desmantelar o trumpismo, tanto aqui como lá, é por meio do humor, do grotesco e do absurdo. Não devemos cair nas armadilhas do Ventura todas as semanas. É necessário que sejamos nós a lançar as armadilhas. Detenção preventiva do último membro da rede criminosa desmantelada na Operação Backbone. O suspeito foi apresentado a um juiz no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira nesta segunda-feira. Câmara de Lisboa reverte a medida que restringia refeições vegetarianas nas escolas públicas. Uma petição que se opôs à medida angariou mais de 3.800 assinaturas, resultando na determinação da Vereadora da Educação para anular a decisão. Carneiro impôs um limite temporal, apenas 1 ano de estabilidade para Montenegro. Nesta terça-feira, os socialistas irão aprovar o orçamento do Estado, porém, José Luís Carneiro pretendeu indicar que esta pode ser a última ocasião em que o PS apoia Luís Montenegro. Despiste na A4 em Mirandela causa morte de mulher. Trânsito já restabelecido. A viatura seguia na direção de Mirandela para Vila Real quando ocorreu o despiste, por volta das 14h30. Vitória dos Boston Celtics com 6 pontos de Neemias Queta. Queta teve uma performance destacada com 22,10 minutos jogados, incluindo 4 desarmes de lançamento, o que representa o seu melhor desempenho na presente temporada. Debate do Orçamento de Estado de 2026 entra no seu segundo dia. 4 ministros, incluindo o Ministro das Finanças, irão intervir durante o segundo dia de discussões. Lanchas rápidas. Diploma é promulgado pelo Presidente da República. O diploma que torna obrigatória a identificação de lanchas rápidas foi promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa. Esta decisão foi tomada poucas horas após o falecimento de um militar da GNR, numa ocorrência envolvendo uma lancha rápida. Histórico da CIA em intervenções na América Latina, 4 casos exemplares. Os serviços de informações dos Estados Unidos têm uma longa trajetória na América Latina, com a sua intervenção mais notável a ocorrer durante a Guerra Fria. Há documentação de operações norte-americanas em diversos países, que vão desde o treino de exilados para a invasão de Cuba até ao envio de armamento a um grupo responsável pelo sequestro de um comandante no Chile. Homem desaparecido durante a apanha da azeitona é encontrado sem vida em Coimbra. A vítima foi descoberta perto de uma árvore que abrigava um ninho de vespas. Acordo sobre terras e minerais críticos é assinado entre Japão e Estados Unidos da América. Os líderes governamentais assinaram, para além deste acordo, um outro documento onde se comprometem a implementar o acordo comercial que estabeleceu tarifas recíprocas de Washington em 15%. Líder de uma rede de tráfico foi apanhado armado durante a sua detenção. A PJ confiscou 169 kg de cocaína escondidos num contentor e no casco de um barco. Fronteiras de Moçambique com parceria público-privada. No dia 23 de outubro, Moçambique e Zâmbia formalizaram um pacto para criar um posto fronteiriço de paragem única entre as nações. Quando é que nos tornamos doutores? De que forma nasceu esta prática académica que atualmente representa o nível mais elevado de saber e pesquisa? Não deixe de assistir à emissão especial de E o Resto é História, que aborda esta questão.